comida e amor. Comemos a comer compulsivamente devido a razões que têm a ver com o tipo e a quantidade de amor que temos ou não temos, desde o início de nossas vidas. Esta é a continuidade do livro de Jane Roth, Despertando Prazer Além da Comida. Não é um livro sobre comida, é um livro sobre o auto-amor, autoestima. É um livro sobre a forma como lidamos com a experiência que tivemos no nosso corpo ao longo da vida, desde que nascemos, quiçá até antes de nascer. Ontem, nós chegamos a um lugar bem profundo, que eu parei no trecho onde Jane Roth, ela traz a dor de uma mulher que se comparava, se percebia não merecedora e o quanto que ela também se perdia acreditando que a imagem do tamanho do corpo físico dela poderia interferir na capacidade cognitiva, intelectual dela. Se você ainda não assistiu nenhuma das aulas anteriores, esta é a 4ª aula. Eu sugiro que você assista caso este assunto compulsão te interesse. E eu quero ainda lembrar que compulsão, ela não é só sobre comida. Compulsão é tudo aquilo que fazemos sem nem perceber que estamos fazendo repetidamente. Inclusive, se você é uma pessoa controlada, isso pode ser uma compulsão. Compulsão por se controlar. É aquela pessoa que muitas vezes aponta o dedo, que na verdade ela quer que o outro se controle assim como ela se controla. Então, na aula de ontem eu trouxe um conceito ayurvédico, que é o Agni. Falei dos 13 Agnis, Jataragni, os 5 Bhutagnis e os 7 Dhatuagnis. São palavrinhas estranhas, né? Um pouquinho diferente, porque são palavras em sânscrito. E isso não importa, você não precisa saber essas palavras. Essas palavras são nomes, né, dados numa língua, mas ela pode ser traduzida de uma maneira muito simples, que seria que seria o nosso metabolismo, a nossa digestão, a nossa capacidade de transformar alimento em tecidos. Os datos são tecidos do nosso corpo, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido sanguíneo. Então eu falei de todos eles na aula de ontem. E hoje, antes de darmos sequência, que nós paramos no ponto delicado que é o pertencimento, e ela vai entrar agora em outros pormenores. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês que eu trouxe o conceito de Agni, que é a nossa capacidade de fazer corpo, né? Fazer tecido.
Você precisa digerir para você fazer tecido. Como o exemplo que eu dei, né? Você precisa digerir o cálcio para você fazer osso. E esse osso passa a ser você. Então, o ponto básico que eu queria que vocês compreendessem é que nós temos 3 necessidades básicas. A primeira, eu preciso me sentir seguro. Nós nos aterramos no nosso próprio corpo, mas antes nós nos aterramos na nossa mãe, que nos aterramos à nossa família. E a sensação de segurança é o que me faz soltar. Se eu não confio nessa cadeira, eu não me solto. E se eu não confio neste encosto, eu não me solto. Existe uma inteligência. Então, os nossos Agnis, eu diria que são inteligências do nosso corpo, né? A segunda coisa é a necessidade de amor. Sem amor, eu me apago. Nós temos um autor, um cientista, né, maravilhoso, que estudou profundamente a depressão das crianças, né, Dr. René Spitz. Cara maravilhoso, assim, né, dedicou anos da vida dele pesquisando o impacto do contato, da necessidade de contato que um ser humano precisa para se sentir vivo. E o terceiro é o pertencimento. Eu preciso pertencer. Então, quando nós estamos falando de compulsão alimentar, existe uma distinção que também precisa ser feita, que é aprender a discernir o que é fome, o que é vontade de comer. Talvez o seu Agni não esteja funcionando bem, que aliás eu deixei até um exercíciozinho, né, que eu falei, prestem atenção, se o seu metabolismo ele tá legal, se você tá metabolizando bem, ou seja, você tá com a boa energia, inclusive, a disposição. Se você percebe que ele está irregular, dias que você não digere bem, outros dias sim. Um dia seu intestino parece que fica meio preso, um pouco de gases, isso é o irregular. O intenso, que é aquele assim, você come, daí um pouquinho você já quer comer de novo, né? Que é como se fosse uma fogueira aí dentro de você, que você joga lenha e ela queima rápido. Ou lenta, aquela coisa assim, lento, você come e sente vontade de dormir depois do almoço. Então tudo isso é uma dificuldade do organismo, mas nós precisamos diferenciar o que é fome e o que é vontade de comer, porque nós costumamos usar a expressão para a mesma experiência. Por quê? Porque a fome e a vontade de comer, elas nascem do mesmo mecanismo, do mesmo lugar. É de uma mesma região do nosso cérebro, que é o hipotálamo. A fome, ela está relacionada à necessidade energética. Eu sinto fome porque eu preciso de energia. Por exemplo, você é um atleta e você vai fazer uma corrida, então você leva às vezes uma barrinha de algum cereal, ou então você leva uma paçoquinha para te dar uma energia rápida, para você não perder o pique, né? Porque você vai estar queimando ali, você precisa. Então existe uma necessidade energética no nosso organismo. A vontade de comer, ela é um impulso
que nasce desse mesmo lugar, que pode despertar uma memória, que seria um cheiro desperta uma memória, um hábito desperta essa memória, um contexto, uma expectativa, um aprendizado, uma recompensa, estados emocionais. Então, se você tem o hábito de sentar em determinado lugar e que ali você já pega uma xícara de café. Se você sente o cheiro, você já comeu, você passa na porta de uma padaria e vem aquele cheirinho. Então você é sucumbido, né, por aquela vontade. É diferente de você comer a mesma paçoquinha, né, que é para te dar energia rápida, porque você tá com desespero, porque você trabalhou demais, você não comeu na hora certa, que você esteve com fome, então você pega qualquer coisa e come. Então é isso que nos dá uma compreensão valiosíssima disso que a Jane vai trazer aqui agora. Então a vontade de comer, ela não nasce do nosso estômago, vamos dizer assim, né? Ela nasce de um organismo que está procurando, através da comida, uma sensação. Essa sensação, de alguma maneira, ela aprendeu que a encontraria ali naquela coisa. E eu quero reforçar. Se você estiver aí falando, mas eu não tenho compulsão por comida. Qual é a outra compulsão que você tem? Porque o mecanismo é exatamente o mesmo. Pode ser pornografia, pode ser alguma substância, pode ser cigarro, pode ser compra, pode ser o medo da falta e você trabalha. Ou, como eu disse no início, abrindo aqui a live, eu falei isso, pode ser, você é compulsivo em se controlar. O autocontrole, ele tem uma medida. Aquela pessoa que nunca come a paçoquinha, porque tem um autocontrole. Não, gente, treina também não é assim não, né? Uma paçoquinha ali, qual é o problema? Entendem? Então, essa leveza, ela não existe no sintoma compulsão. A compulsão é um estado de alerta. É um organismo procurando segurança. Por isso que a Jane Roth falou, compulsão é um porto seguro. Então anote essa frase, essa pergunta. Eu vou até escrever aqui para eu não perdê-la, para eu começar a leitura, que é assim. O que a compulsão, seja ela qual for, dentro do que eu falei aqui, está tentando sustentar? Eu vou deixar essa pergunta. Porque daí pode nascer algumas coisas. Bom, vamos entrar aqui na história então. A última frase de ontem foi: Lynn, que era aquela amiga da Jane, que estava preocupada porque ela tinha ganhado 4 quilos e ela ia participar de uma conferência. Jane achou aquilo estranho, porque ela não deveria comparar o corpo dela com o corpo de outra pessoa. E depois Lynn liga para Jane e fala
que não tinha nada a ver com aquilo. No fundo, ela tinha medo de que houvesse alguma coisa de errado com ela. Ela tinha medo de não ser digna de ser amada, ou seja, ela não acreditava que seria digna, merecedora de pertencimento. Então nós seguimos daqui agora. Saia da história da Jane, como eu já falei aqui, entra na sua história. Vamos para esse lugar. Jane fala: comida e amor parecem ser a mesma coisa dentro de nós. Começamos a comer compulsivamente devido a razões que têm a ver com o tipo e a quantidade de amor que temos ou não temos em nossas vidas. Quando não somos amados, reconhecidos, compreendidos, tomamos medidas para nos adaptar às situações. Quem assistiu a minha live, eu vou deixar ela fixada no meu perfil para vocês que talvez queiram compreender o mecanismo de adaptação. Eu fiz essa live no início do mês passado, num domingo, e eu falei sobre mecanismos de adaptação. Eu falei sobre o mecanismo do trauma. Então, vale a pena, se você quer compreender o que é esse mecanismo da adaptação. Eu não vou falar sobre isso aqui mais uma vez. Eu falei sobre o Dr. Bessel van der Kolk, que foi um dos caras que mais aprofundaram o entendimento sobre o trauma. Depois dele, que eu vejo que é mais atualizado, é o Dr. Gabor Maté, que segue o mesmo princípio de Dr. van der Kolk. Tá? Eu falei sobre eles nesta tal live de domingo. Tá? Quem se interessar e não encontrar, me chama no direct que eu te mostro qual é a live. Também ela está disponível no meu canal lá do YouTube. Seguindo aqui, diminuímos as nossas expectativas, paramos de nos perguntar do que precisamos, paramos de mostrar o que nos machuca ou que precisamos de consolo, tudo isso porque somos adaptados. Paramos de esperar a satisfação e começamos a contar com nós mesmos, tornamos autossuficientes. E somente com nós mesmos para prover sustento, conforto e prazer. E aqui eu não estou falando da autonomia de um adulto, tá, gente? Eu não estou falando sobre isso. O adulto se sustenta mesmo. Eu estou falando daquela dor que gera a compulsão. Então, é daí que nós começamos a comer e comer e comer e comer qualquer coisa, para que isso se transforme em nós. Por isso que eu achei significativo trazer para vocês os conceitos de Agni. Porque se eu como um brócolis, eu não tenho um brócolis dentro de mim, né? O meu dato Agni transforma esse brócolis em tecido. Uma parte dele se transforma em tecido muscular, uma parte dele se transforma em tecido ósseo, uma parte dele se transforma em tecido adiposo. Se eu como um sanduíche,
O meu corpo tem uma inteligência para destrinchar isso, e aquilo que ele não consegue traduzir, ele transforma em ama, que foi o que eu também trouxe de conceito ontem. E ama são as toxinas, ou seja, aquilo que o corpo não pode digerir. Porém, emoções também não digeridas transformam-se em ama dentro de nós e que acumula gordura ou qualquer outra inflamação, como por exemplo, transforma-se em celulite, que é inflamação. O estresse, ele também se transforma em ama, que são toxinas, que gera acúmulo e você tem ganho de peso, mesmo sem estar comendo errado nem em excesso. Entenderam? Então, para quem está chegando agora, gente, sejam bem-vindos. Que gostoso estar com vocês aqui agora de manhã. Adorei a presença de vocês aqui. Depois vocês pegam o iniciozinho da live, tá? São 20 minutinhos que eu já trouxe aqui de algumas informações que pode interessar a vocês. E agora, Jane vai falar da história de Trina. Trina foi aluna de Jane, lembrando que Jane Roth se tornou uma das experts em tratamento de compulsão alimentar. Então ela trabalhava com muitas mulheres. Eu queria que vocês prestassem atenção na história de Trina. Trina tinha 3 anos quando sua mãe a deixou na casa da avó, dizendo que voltaria para buscá-la no dia seguinte. No dia seguinte, Trina se sentou no alpendre da fazenda da avó e esperou. Esperou no dia seguinte, no outro e no outro. Todos os dias, durante 8 anos, Trina esperava a sua mãe voltar. E todos os dias, por 8 anos, sua avó reclamava de ter de cuidar dela. Ela fez muito mais do que reclamar. A avó de Trina batia nela com uma chibata até ela sangrar. Todos os dias, durante 8 anos. Quando Trina ia para a escola machucada e inchada, os professores perguntavam: "O que aconteceu com você, Trina?" "Trina, tem alguém batendo em você, Trina?" perguntavam. E ela respondia: Não, senhora. Eu caí na escada. Eu tropecei quando estava correndo para vir para a escola. Eu esbarrei na geladeira." Trina tinha medo de que, se causasse problemas para a avó, ela poderia apanhar mais. Ou pior do que apanhar da avó. Que ela fizesse alguma coisa e ela tivesse que ir embora. Trina sobreviveu. Algumas crianças sobrevivem usando drogas, comendo, usando álcool,
usando pornografias, se tornando compulsivo de alguma maneira. Outras crianças também fogem. Algumas crianças, sim, elas se tornam alcoólatras ou acabam em uma instituição mental. Elas se tornam loucas. Trina fez outra coisa. Na verdade, Trina fez duas coisas. A primeira, Trina usava um elástico no pulso e sempre que a avó batia nela, ela usava o elástico para voltar à realidade. Olha a inteligência que ela usou. Ela pegava um elástico e ela ficava puxando para ela poder voltar para o corpo. Trina aprendeu a sair do próprio corpo. Ela aprendeu muito bem que se ela se desconectasse, é como se ela sentisse menos aquela dor. Quando eu apanhava, pensava em algumas lições que tinha que aprender, que tinha aprendido na escola naquele dia, como se escrevia princesa, ou algo assim. Ela pensava nas flores do quintal enquanto as camélias se abriam pela primeira vez, nas manchas amarelas da parte interna das flores. Quando a minha avó terminava de bater em mim, ela voltava para casa, ou seja, voltava para o próprio corpo, e ela ficava ali batendo aquele elástico no pulso. Eu sabia que precisava bater até doer um pouco, mas o som do elástico batendo, o ardor no meu pulso, era aquilo que me fazia voltar do pensamento das flores e de outras coisas. Para onde eu estava de verdade, na frente de casa da minha avó, com tarefas a fazer, que eu deveria começar logo para que ela não saísse e batesse em mim outra vez. Trina, ela servia a avó. Ela seria a filha do sacrifício da própria mãe. O segundo recurso que Trina usou foi: ela aprendeu a roubar sorrateiramente comida da cozinha e a armazená-la debaixo da cama. Caixas, latas e sacos de comida. Minha avó mantinha doces no cômodo do quarto dela, debaixo dos sutiãs de bojo, e sempre que ela ia assistir TV, eu me esgueirava até o quarto dela, colocava um pouco de doces debaixo da minha blusa e os escondia entre o colchão de molas e a cama box. Às vezes, eu pegava latas de comida na cozinha e colocava lá também. No meio da noite, quando minha avó dormindo, eu acendia a luz, pegava o abridor de latas e comia tudo aquilo. Comer me fazia sentir especial, principalmente os alimentos que eu tinha tirado da gaveta da minha avó. É quase como se fosse: eu preciso roubar o amor da minha avó, ou eu preciso me vingar dela. E assim eu confundo amor com maus tratos.
que foi o que eu falei ontem, na live de ontem, sobre a síndrome de Estocolmo. Se Trina não conseguisse amor da avó, ela roubaria a comida dela. As mensagens que ela recebeu a respeito de si mesmo e do mundo ao seu redor foram. E aqui ela traz uma lista de crenças. Vejam vocês aí se vocês se identificam com alguma dessas crenças. Talvez eu até sugeriria para vocês que abrissem uma folha de caderno e depois da live escreva quais são as suas crenças. Olha o que Trina ela construiu dentro dela sobre ela mesma. Eu fiz algo errado e é por isso que minha avó não vai voltar, por isso que a minha mãe não vai voltar. Minha mãe não volta porque eu sou uma pessoa ruim. As pessoas mentem. É melhor não acreditar em ninguém. Amar dói. Quando alguém me deixa, nunca mais essa pessoa vai voltar. Eu preciso de coisas demais, quero coisas demais. E é por isso que minha avó não gosta que eu more com ela. Se eu pudesse fazer tudo o que minha avó diz para fazer, eu seria boa e a minha mãe voltaria. Minha avó é adulta, ela sabe o que é melhor para mim e bate em mim todos os dias porque ela sabe o que está fazendo. Se eu fosse boa por dentro, talvez eu não apanharia tanto. É melhor comer do que me importar com alguém, porque a comida não vai embora, mas as mães vão. A comida não espanca, as avós sim. Isso foi algumas das crenças que Trina foi construindo, como que ela passou a traduzir o mundo. Então, eu pergunto para você, de que maneira que você aprendeu a traduzir o mundo? Escreva isso numa folha. Talvez isso possa ajudar você a desconstruir algumas cenas. Busque um lugar confiável que você possa trabalhar isso em você, antes de ficar se condenando pela compulsão. É isso que é um processo terapêutico. Entendam isso, que vocês vão perceber que terapia não é um lugar para você somente desabafar. É muito mais do que isso. É muito minucioso, né? Então, voltando aqui para o livro. Quando Trina tinha 11 anos, a mãe voltou. Porém, Trina só conheceu essa mãe de verdade aos 33 anos. Porque foi só depois de 33 anos que Trina começou a cuidar dela e compreender o que tinha acontecido. Por 29 anos, Trina engordava e emagrecia, chegando numa totalidade de emagrecer e engordar, num total de 680 quilos. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Nos últimos 10 anos, Trina se casou, se divorciou, foi mãe, se casou novamente.
Então Trina fala: eu não consigo deixar um homem entrar na minha vida. Se o meu marido viaja a negócios por 2 dias, sinto que tenho de começar tudo de novo quando ele volta. É como se ele fosse um estranho 2 dias depois. Ele é sempre um estranho para mim. É isso que eu construí sobre os relacionamentos. É muito dolorido. Trina passou muitos anos esperando a mãe voltar. Ela não sentirá a dor da espera novamente. Este foi o contrato que ela fez com ela. Durante o tempo em que ela está fora, durante o tempo em que ela esteve fora, Trina aprendeu a comer para aliviar a tensão. E depois ela se concentra em quão gorda ela está. E quando o peso precisa ser perdido, ela se envolve com isso. É o momento que ela se envolve com ela mesma. Aí ela tem que pensar em quais as roupas que ela precisa vestir, o que serve, o que não serve. Ela começa a pensar em quais roupas ela vai ter quando ela emagrecer. Então ela tem um mundo para se envolver. Ela transfere a dor da espera para a dor do engorda, emagrece. Tudo isso Trina vive durante o espaço de tempo que o marido sai. Ela vive todo esse looping de confusão. Quando o marido retorna, eles têm de percorrer uma distância de quase 8 anos de desespero. Solidão, traição, a dificuldade de intimidade. Tudo isso Trina revive a cada momento que ela tem que se distanciar um pouco. Porque não é somente quando o marido vai embora que ela se fecha para ele. A experiência de Trina com o amor é que ele dói, e dói muito. Então Trina revive toda a confusão e crença que ela construiu. Amor dói. As pessoas mentem, as pessoas vão embora. Quando o marido viaja, ela nem fica tão surpresa assim. Ela sabe sair do corpo. Ela aprendeu a se desconectar. Ela sabe que as pessoas traem, ela sabe que ela pode se proteger de alguma forma contra a dor. Trina então arrumou outro amante, aquele que nunca a deixará. Vou deixar um suspense aqui para vocês. Quem será o seu amante dentro de um relacionamento? Você acha que é só um outro homem? Não, Trina arrumou um amante, é a comida. Então, percebam que Jean, ela mostra que a compulsão é um grande companheiro. Poderia ser outra coisa. Quando o marido sai, ela se desconecta e vai trabalhar e só trabalha. É como se fosse um amante. Ou o marido sai e ela poderia pegar o cartão de crédito e fazer horrores de contas para que ele pudesse pagar quando voltasse. É como se fosse o amante. Ou ela realmente arrumaria um amante. Nesses casos, normalmente são amantes que não faz sentido nenhum. Às vezes é pessoa abusiva, às vezes é aquele amante malandro, sabe assim?
que você coloca na sua vida só para ele te roubar. Tem mulheres que fazem isso, mas que não entenderam que isso é uma forma de autodestruição. Eu vou parar com vocês exatamente nesse trecho, porque agora Jane vai entrar em mais coisas. E eu penso que é um exercício suficiente se nós queremos realmente trabalhar com tudo isso que está sendo visto aqui. Não é só uma leitura corrida, não é a história da Jane, é a história de cada um de nós. É a minha, é a sua. E é uma forma de nós nos limparmos dessa confusão toda, para não ficarmos nos esquivando de um relacionamento, porque a vida se faz de relações. E talvez você esteja fazendo uma relação amorosa com a comida. Então eu quero deixar este exercício para vocês. Escreva a sua listinha do que você acredita sobre o amor. Mas antes disso, como eu falei no início, eu penso que é válido aqui. Eu também quero fazer deste encontro nosso aqui um entendimento bem prático também, para que você compreenda que o que eu estou falando não é uma coisa solta. Acho que no início da live, quem chegou depois não pegou, eu falei sobre a fome e a vontade de comer. Então, só para você compreender a anatomia da fisiologia, né? A neuroanatomia, de uma forma muito simples. Fome e vontade de comer. Primeiro, eu já tinha sinalizado que essa fonte, ela fica numa região do nosso cérebro, que é o hipotálamo. Ali está a região, existe um lugar real para isso, né? Tá acontecendo. Então, por quê? Porque o cérebro, ele recebe continuamente estímulos, informações sobre o estado energético do corpo. É ele que fala, come ou acorda, levanta. Então essa região, que é a região do hipotálamo, é ele que vai integrar todos os sinais de necessidades do nosso corpo. Que, aliás, é neste lugar que entra a tizepartida, tá? Para quem não conhece aí o efeito do Monjauro. Eu também falei sobre isso na tal live, que eu falei que se você tem interesse de saber um pouco sobre esse processo de adaptação, eu falo lá sobre os cientistas, né? Van der Kolk, Dr. Gabor Maté. Eu falo um pouco sobre o caminho do Dr. Alexander Lowen, Reich, e trago vários conceitos. Eu falo também sobre Aloise Rey, né, que foi uma das mulheres que trabalhou muito o conceito da autoestima, o autoamor. Eu falo sobre tudo isso na tal live, se você tiver interesse. Então, o nosso organismo, ele tem um lugarzinho ali, que ele integra esses sinais, inclusive os hormônios que estão relacionados a ele, a estes sinais. Por exemplo, a grelina, né, que é um hormônio que é produzido principalmente no nosso estômago, ele tende a aumentar um pouquinho quando você está aproximando do seu ciclo circadiano da fome. Por exemplo, se você almoça sempre ao meio-dia, como algo regulado, por volta desse horário a grelina aumenta para lembrar você que você precisa comer. Não é legal isso? Então, depois que nós comemos, quando você come por fome, aí entra outros sinais de saciedade,
que vem do intestino, do tecido adiposo, como o GLP-1, a leptina e vários outros, né? Então, vocês não precisam saber de nenhum desses nomes, tá, gente? O importante é você compreender que existe um sistema interno preocupado com você, em saber se o seu corpo precisa ou não de energia. Então, uma coisa é você precisar de energia para trabalhar, estudar, cuidar da sua casa, ficar de pé, né? Saco vazio não para em pé. Outra coisa é você querer recompensa. E está dentro desse mesmo núcleo, que é o hipotálamo. No mesmo lugarzinho. Por isso que muitas pessoas viciam no monjauro. Como se fosse realmente assim, um trem louco. A pessoa é capaz de roubar para comprar um monjauro. Assim como a pessoa que usa cocaína também. Então torna-se uma droga compensatória. E eu não estou criticando o monjauro para quem acredita que eu faço qualquer tipo de não aceito. Não é sobre isso, eu só estou mostrando que é assim que as coisas acontecem. Assim como eu não criticaria a cocaína. Por que eu vou criticar o monjauro? Eu só estou dizendo para você como é que ele funciona e que não está resolvendo o problema. Só está tentando te anestesiar. Então, você vive aquilo que Dr. William Reich, Dr. Alexander Lowen, o que nós falamos na análise bioenergética, são pessoas que vegetam, mas não estão vivendo de verdade. Nada devolve o brilho nos seus olhos. Não é uma dieta que vai devolver o brilho dos seus olhos. É a vida que você veio viver, que vai devolver isso a você. Então, qual que é o circuito de recompensa? O cérebro, ele também aprende quais são as experiências importantes, interessantes, potencialmente recompensatórias. E é aqui que entra a dopamina. Por isso que por muito tempo as pessoas falavam que a dopamina é uma molécula do prazer. E na verdade não. Ele é um hormônio que está envolvido no impulso. Que eu falei também um pouquinho ontem. Que é a dopamina que faz, vá, faça de novo, deu certo. Por isso que nós temos aí os viciados, né, em redes sociais, no TikTok, videozinhos rápidos. Eu acho impressionante, gente. Esses dias eu fiz uma brincadeira, eu assisti um vídeo muito engraçado. É porque eu achei o vídeo engraçado, o cara fala engraçado. Ele tem um sotaque gostoso, assim, né? E eu dei risadas, do nada, assim, eu acabei repostando. Eu até tirei o vídeo, porque eu vi que estava tendo comentários desnecessários. Porque era só uma brincadeira, né? E foi interessante que esse vídeo que eu postei no início dessa semana, pode ser que alguém aí de vocês até assistiram. Nem vou falar sobre o que é, porque eu não quero levantar polêmica. Eu sei que em menos de 2 horas, tinha 23 compartilhamentos. Quase 30 curtidas dos meus seguidores. Seguidores que eu conheço, que estão aqui comigo muitas vezes. E que fizeram quase 30 comentários. 2 salvamentos, pessoas até salvaram o vídeo. Tiveram quase 800 visualizações em menos de 2 horas. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu quero compartilhar isso aqui com vocês.
Todos os dias eu abro meu Instagram e eu faço lives consistentes com conteúdo importante para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. É quase que uma sessão de terapia o que eu estou fazendo aqui com vocês. Raramente alguém compartilha, raramente alguém salva, muito menos comentam. Muito menos comentam. O alcance em torno de 100 pessoas que visualizam. E é um conteúdo imenso que eu faço aqui todos os dias. Eu dou uma aula de conhecimento, de informação, de orientação. Eu deixo sugestões. Pessoas que às vezes me mandam direct, falam o quanto aquilo ajudou, mas é uma ou outra, talvez um número assim, muito pequeno diante do tamanho do alcance que uma internet poderia dar. Então é muito interessante tudo isso, vocês não acham? Como que as pessoas elas conseguem se envolver com assuntos que são tão... Mas quando se trata de vamos nos envolver, vamos compreender o que eu estou sofrendo. Não, isso não é interessante. Interessante sou eu permanecer na dor. Interessante é eu ficar desconectado e ficar aí nesse lugar onde não leva ninguém a lugar algum. Bom, espero que vocês possam compartilhar essa live com outras pessoas. Amanhã nós continuamos. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando aqui agora. E amanhã, a Jane, que segue com a história, nós vimos hoje a história de Trina. Talvez ela se conecte um pouco com a sua história. E a continuidade de amanhã é o amor e a compulsão não podem coexistir. E amanhã eu trago como que a Jane mostra isso. Que não existe, se você é compulsivo, eu sinto muito, o seu amor é um amor adoecido. Onde existe compulsão, não existe amor puro. Existe amar e não amor. E aí vocês vão precisar assistir a live para quem não sabe o que é ama, né? Que eu expliquei aqui. E se você tiver alguma dúvida, manda para mim no direct. Ou se você já está compreendendo que realmente está difícil viver dessa maneira automática, dia 22 de agosto, sábado, tem grupo aqui comigo, o dia todo. Eu espero que você esteja aqui junto, porque a vida é para ser boa, a vida é para nós irmos além, é para nós trazermos algo que realmente faça sentido. Então, deixa aí anotado essa data, 22 de agosto. O tema do grupo será o outro jeito de escutar. Então, eu trago para todos no grupo dinâmicas, informações e também constelações para aqueles que se sentem prontos para constelar algum tema. Beijos, até amanhã de manhã.